A predestinação bíblica está totalmente ligada à pré-existência, que é o fato de já existirmos antes deste mundo material ser criado. Todos nós habitávamos junto ao Pai, mas devido a uma falha que cometemos, viemos parar aqui neste mundo caído debaixo da condição de pecado. Mas Yeshua, o nosso Messias, nos resgatou, nos reconciliou com o Pai e deu-nos a chance de voltarmos para casa, para o lar que um dia estávamos. Só que essa chave de entendimento foi totalmente ocultada na religião e hoje predominam-se duas interpretações diferentes que fogem desse real entendimento que é bem claro nas Escrituras. Uma delas é o calvinismo, que diz que todos nós somos predestinados como se fôssemos robozinhos programados e que não há nada que possamos fazer para mudar o nosso destino final. Os calvinistas acreditam que o Criador predestinou pessoas para a salvação e pessoas para a condenação, mesmo antes dessas pessoas não realizarem ato algum. Só que isso, além de ser uma ideia completamente sádica e diabólica, é totalmente contra a essência, o caráter e os atributos do nosso Criador, que ele é justo, ele é perfeito, e ele jamais condenaria pessoas sem que essas pessoas tivessem feito nada. E ele não se alegra com o perecimento de um pecador, ele deseja que todos os pecadores se arrependam. E outra coisa, se tudo é predestinado e não há nada que possamos fazer, por que então o Criador utilizou vários dos seus servos, incluindo o nosso próprio Messias, para pregar o arrependimento para as pessoas? Se tudo está predestinado, não seria necessário pregar o arrependimento. Fora que tem passagens bíblicas que deixam bem claro o livre-arbítrio do homem. Quando o Criador queria que seu povo realizasse algo, mas seu povo realizou o completo oposto, devido a essa liberdade de escolha que o Pai nos dá. Porém, ele deixa bem claro as consequências de não segui-lo. Ele ordena que a gente siga ele. Ele ordena que a gente se adeque à vontade dele. Porém, ele deu sim esse direito de termos o livre-arbítrio, de termos essa oportunidade de escolhermos ou não, porque aí sim que é manifesto o verdadeiro amor. Mas, por outro lado, tem o arminianismo que diz que tudo se deve à presciência do Criador. E é claro que o Criador ele tem acesso ao futuro e que ele sabe o destino de cada alma. Mas isso não significa que vários versos da Bíblia que indicam que o Criador nos conhecia antes da fundação do mundo se deve à presciência dele. É muito mais literal do que se parece. Por exemplo, Jeremias 1,5 fala que o Criador conhecia Jeremias antes dele ser formado no ventre de sua mãe. E ali é uma passagem literal, já que essa palavra indica alguém que tinha um relacionamento, um contato íntimo, e não simplesmente que conhecia como se fosse um tipo de projeção para o futuro. Em Romanos 8,29 também fala, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para agires conforme o exemplo de seu Filho, Yeshua, o nosso Messias. Então essa que é a predestinação bíblica. Todos os filhos do Pai que erraram diante do Pai e tiveram essa oportunidade de arrependimento, esses são predestinados para agirem conforme o exemplo de Cristo, que é o exemplo perfeito para a gente se adequar. Porém, existe um inimigo que tenta nos tirar do foco de seguir a Cristo. A predestinação para a salvação é uma condição que o Criador deu para a humanidade por meio de seu Filho, Yeshua, nosso Messias. E por outro lado, a predestinação para a condenação é uma condição para todos aqueles que rejeitarem a Yeshua. Então não tem essa do Criador brincar de roleta russa como se ele fosse com a cara de alguns e não fosse com a cara de outros. A predestinação é conforme o nosso ato pré-existente. E o tempo todo o Pai estende a mão ao seu povo, mesmo que o seu povo tenha sido ao longo da história tão rebelde contra ele. Ainda há chance de arrependimento, mas o tempo está acabando. A você que ainda tem chance de se arrepender, arrependa-se dos seus pecados, creia em Yeshua, siga verdadeiramente o exemplo dele, porque você pode ter essa oportunidade de retornar para casa. Esse local perfeito, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Uai, seu app de vídeos curtos.